Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros, amigos e amantes da história. Hoje nós vamos falar da aula 4 sobre História de Roraima. As revoltas indígenas no Vale do Rio Branco no final do século XVIII. Só que antes de iniciarmos o conteúdo, deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, Carlos Cavalcante. Tá bom? Estamos aguardando você. Pois bem, as revoltas indígenas no Vale do Rio Branco, no final do século XVIII, nas últimas 2 décadas do século XVIII, elas ocorreram muito em virtude aos maus tratos impostos pelos portugueses aos índios aldeados que estavam em Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, São Felipe, São Martinho, Santa Maria e outros aldeamentos próximos ou no entorno do Forte de São Joaquim. A insatisfação era tão grande que os 1.019 índios que estavam nessas aldeias demonstravam isso o tempo todo. Por quê? Porque trabalhavam. O trabalho era em demasia, ou seja, eles tinham hora para começar e não tinham hora para terminar. Pescavam, caçavam, salgavam pesca e caça, coletavam ovos de tartaruga para fazer manteiga, tartaruga, coletavam drogas do sertão, tudo isso para suprir as vilas da capitania de São José do Rio Negro. Os índios adquiriram doenças que os portugueses, que os europeus de forma geral, trouxeram. Os índios reclamavam que os acordos firmados entre eles e os portugueses, boa parte desses acordos não eram cumpridos, além da escravidão imposta pela coroa na região, escravidão indígena. Mas o capitão Felipe Sturme, que foi o primeiro comandante do Forte de São Joaquim, chegou a falar também da insatisfação ligada a fatores culturais. E também nós vamos citar aqui para vocês. Vamos lá. Os índios trabalhavam dentro e fora do aldeamento, o que perdia esse contato com a família, porque eles passavam um período trabalhando no aldeamento e outro período longe desse aldeamento. Muitos, às vezes, nem voltavam para junto dos seus familiares após esse período trabalhado fora. Segundo, eles proibiam os índios de pintar o seu corpo de urucum, né, de coloral, aquela tinta vermelha. Eles proibiam, eles achavam isso uma prática errada dos portugueses imposta, da coroa portuguesa, da igreja imposta aos índios. Os portugueses também impediam os índios de queimarem os mortos dentro da sua casa com todos os seus pertences individuais, né? Os portugueses também impediam isso, e também a prática da poligamia. Uma vez os índios casado com uma mulher, com uma índia, ele tinha que ficar com essa índia para o resto da vida. Pois bem, vamos às revoltas. A primeira revolta que se tem notícia no final do século XVIII, ela ocorreu no aldeamento de São Felipe, no qual o frei José de Santo Antônio, ele determina que um índio deixe uma das suas mulheres, porque esse índio ele era casado em São Felipe e também era casado em Carvoeiro, no Rio Negro. E o frei ele diz, olha, você tem que escolher, você só pode ser casado em um local. Ele leva essa situação, o índio leva essa situação ao principal, que era o líder indígena dentro do aldeamento, o principal Cuptá, e Cuptá acata a ideia do índio. E aí existe uma fuga em massa, né? Alguns índios foram presos nessa fuga, inclusive o pai do Cuptá, mas aí os índios se rebelam, aqueles que ficaram no aldeamento, se rebelam e matam 2 soldados, libertam o pai de Cuptá e aí ocorre uma fuga em massa da capitania de São Felipe. Aproximadamente 254 índios fugiram da capitania de São Felipe nessa primeira revolta, no início de 1780. A segunda revolta,
ela ocorreu em Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, também entre 1780 e 1781, quando a prisão de dois principais, né, dois líderes, que estavam sendo transportados para o Forte de São Joaquim por não concordarem com a situação imposta pela coroa dentro desses aldeamentos, eles mataram alguns soldados. É importante a gente frisar, pessoal, que como o representante da coroa no Rio Branco era o Forte de São Joaquim, os julgamentos desses indígenas todos e daqueles que se rebelassem contra a coroa eram realizados dentro do forte ou nas proximidades do Forte de São Joaquim. E esses índios, né, eles mataram os dois soldados e fugiram. O governo português, ele perdoa esses índios a princípio, mas outras revoltas também ocorrem logo em sequência, pelos mesmos motivos que eu citei aqui da insatisfação, escravidão, trabalho em demasia, não poder estabelecer os seus rituais, né, aqueles que eu já citei no início da nossa aula. E outras revoltas também ocorrem. Santa Bárbara e Santa Isabel são exemplos disso. Para você ter uma ideia, a situação estava se tornando incontrolável por parte de Portugal no Rio Branco. Que o governador João Pereira Caldas ele chega a propor para o governo português as chamadas guerras justas. Essas guerras justas eram aquelas guerras travadas entre os portugueses, né, entre os soldados portugueses e os índios que porventura estavam ameaçando a ordem, a decência, a moral, os costumes da coroa portuguesa num determinado local. Só que a coroa portuguesa entende nesse momento que se os índios estão se rebelando, a culpa é da administração local e proíbe essas guerras justas. Os índios não podem ser maltratados porque estão fugindo. Se eles estão fugindo, se eles estão mostrando algo contra os administradores do local, a culpa é da administração local. O que na verdade, pessoal, a coroa portuguesa não queria fazer era comprar uma briga com aqueles que poderiam oferecer proteção ao forte, proteção a Portugal, nas imediações dos rios Tacutu, Urariquera e, consequentemente, adentrando pelo Rio Branco. Essa era a ideia. Precisamos colonizar, precisamos povoar, precisamos proteger. Tá certo? Então, Portugal estava pensando mais como a presença efetiva de um Estado. Então, a gente pode perdoar esses índios nesse momento e fazer com que nós tenhamos aliados. Esses índios nos tornem aliados futuramente para uma possível invasão de espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, enfim. Esses outros estados que estavam na parte norte da coroa da colônia, né? Da colônia portuguesa. Tá bom? E quais eram as punições quando esses índios eles eram aprisionados, quando esses índios eles eram presos? Existia uma pá chamada Fer de Becher. Os índios eles eram colocados de costa para um soldado da coroa, e esse soldado ele batia na planta dos pés desses índios várias vezes, dependendo da punição imposta por Portugal, pelo representante de Portugal no aldeamento. Então, uns 20, 30, 40, até machucar muito os pés dos índios. Existem relatos que esses índios ficavam até 15 dias sem se deslocar, porque as plantas dos seus pés estavam totalmente machucadas. Para que servisse de exemplo para que outros índios não se rebelassem, para que outros índios não tentassem fugir. Mas é importante a gente frisar que as fugas continuaram ocorrendo. E aí vem a revolta da Praia de Sangue na década de 1790. Primeiro, novos aldeamentos surgiram. Os aldeamentos que eu citei para vocês anteriormente, eles ficavam
no norte do Forte de São Joaquim. Agora a coroa entende que é necessário levar esses aldeamentos para o sul do forte. Por quê? Porque no norte esses aldeamentos estavam muito próximos das regiões que os índios habitavam anteriormente. Então a ideia era levar para o sul para fazer com que eles estejam mais distantes. Consequentemente, a ideia era diminuir as fugas e melhorar o trabalho produzido por esses índios. Logicamente isso não aconteceu. Porque aquilo que foi imposto no norte do forte também foi imposto no sul. Então a situação, a relação de trabalho não mudou. Continuou o trabalho em demasia, continuou as imposições culturais, religiosas, enfim. A situação ficou a mesma. Aí vem a revolta da Praia de Sangue. Parauí Jamari, que era o principal, ele estava insatisfeito com essas situações e liderou essa rebelião. Muitos índios deixaram o aldeamento. Onde é que eles estavam, professor? No aldeamento de São Martinho. A revolta da Praia de Sangue ela começa no aldeamento de São Martinho, no qual Parauí Jamari ele era o líder, ele era o principal, ele era o representante indígena nesse aldeamento. Aí ele foi preso e quando estava se deslocando ao Forte de São Joaquim, ele reage e mata um desses soldados que estava conduzindo ele a São Joaquim. Logo em seguida, ele retorna a São Martinho e mata o soldado que era o administrador desse aldeamento. Depois disso, ele foge. Ele foge com aproximadamente 157 índios. Macuxi, Sapará, Paraviana e Wapixana. Porque era também muito comum Portugal misturar índios de outras tribos, de outras etnias, dentro de um próprio aldeamento. Logicamente, isso causava um conflito muito grande. E eles fogem para a região de Serra. Ao saber dessa situação, na época o governador da capitania era Manuel da Gama Lobo da Almada, que nós já falamos para vocês na aula anterior. Lobo da Almada manda uma tropa que sai de Barcelos, liderada pelo tenente Leonardo José Ferreira. E os índios, né, e alguns índios também faziam parte dessa tropa, e eles fazem uma emboscada dos índios liderados por Parauí Jamari na Cachoeira de São Felipe, o que hoje é a Cachoeira de Bem-Querer, né? Que faz parte da margem ocidental do Rio Branco, um pouquinho acima do lago Arauari. Os índios, na verdade, não esboçaram uma grande resistência, porque o poder de fogo de Portugal para os indígenas, a força era muito desproporcional. Então muitos índios morreram nessa batalha, né? As margens do Rio Branco ficaram manchadas, ficaram tingidas de sangue, por isso o nome Revolta da Praia de Sangue. Os índios foram derrotados, Parauí Jamari ele foi preso, julgado, condenado e pagou com a sua morte. 16 outros principais que estavam ao lado de Parauí Jamari, cerca de 70 índios, eles foram vendidos como escravos para regiões mais distantes. Parintins, Vila de Borba, Lugar de Alvejo e outras vilas menores da capitania do Rio Negro. Em 1798, né, aí Portugal, a corte portuguesa decide emancipar os nativos da capitania e com isso os índios abandonaram todas as vilas. Ok? Por hoje é só. Valeu!